Irmãos, quantos aqui são convertidos há mais de 10 anos? Bastante gente. Quantos são convertidos há mais de 20? Mais de 30? Mais de 40? Ih, é melhor parar por aqui. Mais de 80. A pergunta é, para todos esses, para todos nós, é mais fácil hoje do que era no início, irmãos? Sim ou não? Não, né? A dificuldade é a mesma, não é? Na verdade, no início, de certa forma, era até mais fácil, porque nós tínhamos pouca consciência. E quando nós temos pouca consciência, tudo é mais fácil. Mas quanto mais aumenta a nossa consciência, mais aumenta a nossa responsabilidade. E o fato é que a vida humana na Terra sempre é um processo que envolve uma série de fatores que tem a ver com o tipo de criação que nós temos, a educação que recebemos, educação familiar, o ensino formal, a instrução religiosa, a interação social. Eu ainda sou do tempo em que ocorriam as novenas. As novenas eram um ritual, uma espécie de ritual católico, e havia as procissões que iam de casa em casa. Era um desafio para nós que éramos crianças e não entendíamos nada do que estava acontecendo, mas a gente era obrigado a participar daquilo ali. Então, esse caldo cultural em meio ao qual nós somos criados, no qual nós crescemos, ele vai formando o que nós somos, e nisso nós aprendemos coisas boas e mais. Quando nós crescemos, nos tornamos adultos, há muitas coisas que nós aprendemos, que nós entendemos que precisamos deixar para trás. E outras que nós ainda não entendemos, precisamos aprender e entender. E o desafio é sempre grande quando nós temos que sair da nossa zona de conforto e nos arriscar, conhecendo uma coisa nova e nos submetendo a um tipo de vida diferente daquele que nós tínhamos até então. E quando nós nos tornamos cristãos, isso se torna ainda mais desafiador, porque nós nascemos de novo em Cristo. Se não nascemos, não somos cristãos, porque o princípio da vida com Cristo é o novo nascimento, né? Quando na conversa com Nicodemos, Jesus disse que se nós não nascermos de novo, não podemos sequer ver o reino de Deus. Então, começa a ocorrer em nós um novo processo, uma reformulação da maneira como nós vínhamos vivendo, até conhecermos a Cristo e sermos achados nele. E a cultura secular, né, que era o que trazia direção para as nossas vidas, vai sendo gradativamente substituída pela cultura bíblica. Os vícios e também as deformações de caráter vão sendo apagadas, e espiritualmente falando, nós vamos morrendo para o mundo, crucificando o velho homem e vivendo para Deus. Então, esse processo só pode acontecer se nós nascermos de novo. E ele só pode se manter se nós mantivermos o nosso foco na palavra de Deus, como a nossa referência. Porque é nela que nós temos sido lavados, não é? Como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Então, trata-se de uma vida vivida intencionalmente, dirigida a fim de ser vivida para Deus, para a glória de Deus. E duas coisas precisam acontecer simultaneamente, irmãos. Uma é, a mão de Deus precisa estar sobre nós. Ninguém consegue vivenciar uma vida cristã autêntica e real, não é? Se Deus não permitir que isso aconteça, se o Senhor não nos guardar, se Ele não nos inspirar, se Ele não nos dirigir, se Ele não nos mover por meio do Seu Espírito. E a segunda coisa é que o nosso coração precisa estar resoluto no propósito de viver pela palavra de Deus. Isso é algo inegociável. E então, esse é o nosso assunto nessa manhã, na Escola Bíblica. Nós vamos pensar um pouco sobre isso, à luz do texto
de Esdras, capítulo 7. Nós vamos ler inicialmente versículo 10, e depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, pensar um pouco com os irmãos. Esdras, capítulo 7. Pode olhar lá no índice, se precisar, que não é vergonha não. Quem já decorou, né, já sabe que fica ali perto do livro de Jó. Então, se você abrir a Bíblia no meio, já é um bom começo. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Chegou lá? O versículo 10 diz assim: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos ler juntos? Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é poderosa. Tua palavra é eficaz para mudar, transformar as nossas vidas, de tal maneira que nós sejamos moldados à semelhança de Cristo. Obrigado, Senhor, por ter a Tua palavra aberta diante de nós mais uma vez. E nessa semana em que nós celebramos, Senhor, mais o aniversário da Reforma Protestante, e bendizemos porque nos lembramos aqui que um dos lemas da Reforma foi justamente de volta às fontes, de volta às Escrituras, como autoridade máxima sobre as nossas vidas. Escritura inerrante, infalível, que pode guiar as nossas vidas, nossas mentes e corações no caminho que conduz à vida eterna. Então, Senhor, abre o nosso entendimento para que a Tua palavra tenha livre acesso ao nosso íntimo e ali ela possa fazer morada e cumprir todo o propósito para o qual o Senhor a designou nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quantos aqui já leram o livro de Esdras? Quantos já leram? É um livro que não é muito lido, não é? Porque esses profetas menores e esse texto de Esdras, Neemias, que fica ali na parte dos escritos, não são livros muito lidos, porque eles são livros que trabalham com a história, e história não é uma coisa que interessa muito a maioria das pessoas. Mas esse é um dos livros mais importantes na Bíblia. Talvez você não saiba, mas os livros de Esdras e Neemias formam um só texto, um só livro no texto hebraico. E esse volume único registra os últimos acontecimentos do período do Antigo Testamento. E Esdras começa falando sobre a primeira leva de retornados ou de repatriados, que começou com o decreto de Ciro, o rei da Pérsia, no ano de 539 a.C. E Esdras vai dizer ali no capítulo 1 que isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor prometeu por meio de Jeremias, se referindo a Jeremias 25:11 e também 25:10, onde o profeta Jeremias vai dizer que o exílio babilônico deveria durar 70 anos, e no final desses 70 anos, então, o povo que foi levado cativo voltaria para a sua terra. Isso aconteceu por causa dos pecados de Israel, os pecados sistemáticos que levaram esse povo ao cativeiro. E o líder desse primeiro grupo, que voltou para Judá, se chama Zorobabel. Zorobabel foi o líder dessa missão
que tinha como propósito construir a casa do Senhor em Jerusalém, capítulo 1 de Esdras, versículos 2 a 11, e também dos capítulos 2 a 6, vai falar sobre todo esse processo da construção. E você sabe que ali, quem já leu o livro de Esdras e Neemias, sabe que ali aconteceram uma série de situações, de obstáculos, de inimigos que se levantaram, e a construção levou aproximadamente 20 anos para ser concluída. E uma grande celebração marcou então a inauguração do templo, Esdras capítulo 6, 16 a 18, e diz: os filhos de Israel, os sacerdotes, levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação da casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. E existe um detalhe especial aqui, irmãos, que chama atenção. Quando nós olhamos para trás, a partir dos dias ali de Esdras e Neemias, nós notamos um acontecimento comum, tanto na conclusão do tabernáculo, lá no deserto, quanto do templo de Salomão. É que nos dois casos, na conclusão da construção, a palavra de Deus diz que veio a glória do Senhor e encheu todo lugar. E nos dois casos, em Êxodo capítulo 40, 33 e 34, diz que a glória foi tanta que Moisés não podia nem entrar no templo, no tabernáculo. O mesmo acontece em 1 Reis 7, 51 e capítulo 8, 10 a 11, que diz que a glória era tanta que Salomão e aqueles sacerdotes que ministravam ali não podiam ficar no lugar, porque a glória de Deus era sobremodo grande e eles não podiam se manter diante da glória de Deus naquele lugar. Agora, depois da conclusão do segundo templo, isso não acontece. A gente vê que o texto simplesmente termina assim: estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. E agora deveria ter mais uma partezinha dizendo: e a glória do Senhor veio sobre a casa e encheu todo lugar. Mas não tem isso aqui. Por quê, irmãos? Essa é a questão. Bem, poderia haver uma explicação lógica, que na época do segundo templo, a Arca da Aliança já havia sido perdida. Ninguém sabe para onde a arca foi, ninguém sabe o que aconteceu com ela, mas o fato é que quando a Babilônia invadiu Jerusalém, a arca desapareceu. E há uma série de teorias sobre a arca, mas ninguém tem nenhuma prova efetiva que dê validade a qualquer uma dessas teorias. Então, quem já assistiu Indiana Jones, sabe que tem muitas teorias relacionadas à arca. Mas era sobre a tampa da arca, o propiciatório, que a glória do Senhor se manifestava. Então a gente pode pensar: poxa, Deus não manifestou a sua glória porque não tinha arca. Mas, meus irmãos, a verdade é que Deus não precisa da arca para manifestar a sua glória. Deus não precisa de nada. Quando ele se revela a Moisés lá no deserto, ele se revela numa sarça. E ali, a sarça ardente revela a presença da glória de Deus em forma de fogo. No Monte Sinai, a mesma coisa. Então, não há necessidade de um móvel para que Deus manifeste a sua glória, E deve haver algum motivo mais sério. E há. A própria tradição judaica explica que a glória do Senhor não desceu sobre o segundo templo, porque, na verdade, ela já havia saído do primeiro templo antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios, devido às abominações cometidas por Israel. Se você depois fizer uma leitura atenta em Ezequiel capítulos 8 a 11, você vai ver que ali o templo já havia se tornado um lugar de todo tipo de abominações possíveis. Ídolos foram introduzidos no templo, prostituição era praticada na área do templo, havia uma adoração explícita ao Deus Sol,
E Ezequiel então vai mostrar o momento em que a glória de Deus se retira do templo, e esse é um momento melancólico e triste. Depois você pode conferir Ezequiel capítulo 18, 22, capítulo 10, 18 a 22 e capítulo 11, 22 e 23. Ou seja, a glória do Senhor havia deixado o templo para não mais voltar, até que se cumprisse o tempo em que ele viria a cumprir todas as suas promessas referentes à aliança, instaurando um novo reino. E é aí que se encaixa a profecia de Amós, nesse tempo, quando ele diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ageu capítulo, eu falei Amós, mas é Ageu, capítulo 2, versículo 9. E a gente sabe que essa frase aqui serve para tudo, né, irmãos? Hoje em dia, né? Quando uma pessoa está passando por dificuldade, aí chega o crente e fala: não, a palavra de Deus diz, fique tranquilo, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, a bênção que vai vir sobre a tua vida vai ser maior do que aquela que você perdeu lá atrás. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que Deus está dizendo é que a glória que virá sobre o povo de Deus, sobre Israel, será uma glória muito maior do que aquela que no princípio eles viram sobre o tabernáculo e também sobre o templo. E sobre isso nós vamos falar mais um pouquinho no final. Mas é nesse ambiente de um templo vazio da glória de Deus e numa sociedade israelita corrompida e mergulhada no paganismo que Esdras vai entrar em cena. E ele faz parte da segunda leva de israelitas que voltou do exílio babilônico persa, e isso aconteceu em 458 a.C. Você sabe que o tempo antes do Novo Testamento, o tempo no Antigo Testamento é contado de frente para trás, é contado regressivamente, né? Por isso é que a primeira leva voltou em 539 e a segunda em 458 a.C. Então, cerca de 80 anos depois do retorno do primeiro grupo e 60 anos depois da conclusão do segundo templo, ou seja, Esdras chega numa sociedade já consolidada com seus erros e acertos. E é somente no capítulo 7 que ele aparece, mas a partir de então o livro vai se concentrar nele e na sua relação com Deus e com os repatriados em Jerusalém. E é aqui que nós começamos. Se você olhar aí no verso 1, nós vamos ver aí uma série de coisas que vão chamar a nossa atenção. Então veja primeiro verso 1 a 5, diz assim: passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar e filho de Arão, o sumo sacerdote. Afinal de contas, quem era pai de Esdras, né? Tem tanta gente aqui. Isso aqui é uma genealogia. Ele está mostrando de onde vem a ascendência de Esdras, de onde ele procede. Então, Esdras, ele faz parte da linhagem do sacerdote Arão, mas tem muita gente importante na genealogia de Esdras. Entre os seus ascendentes, nós vemos aí, por exemplo, o nome de Ilquias. Ilquias foi o sumo sacerdote no período do rei Josias, e foi ele que encontrou o livro da lei nos escombros do templo, e ele participou ativamente da reforma religiosa que Josias promoveu em Judá. Depois você pode conferir 2 Reis capítulo 22. Nós também vemos o nome de Zadoque. Zadoque foi o sacerdote dos reinos de Davi e Salomão, e ele foi um dos líderes que se manteve fiel a Davi na revolta promovida por Absalão e ajudou Davi a recuperar o reino mais tarde. Foi ele também quem ungiu Salomão, rei sobre Israel, e o nome de Zadoque se tornou um símbolo de retidão, de integridade no exercício do sacerdócio e deu origem à sua própria linhagem sacerdotal, chamada de Zadoquita, a qual o Senhor prometeu um lugar especial no reino restaurado, em Ezequiel capítulo 48. Então,
Diz a tradição que é daí que veio o nome saduceus, né, que seria um nome que procedeu dessa ordem dos sadoquitas. Então você pode ler sobre isso depois em 2 Samuel capítulo 17, e tudo isso sem falar no próprio Arão, que foi também um ascendente ilustre de Esdras, né? Foi o primeiro sacerdote ali ordenado por Moisés no deserto. Então, além dessa ascendência sacerdotal de primeira grandeza, o Esdras também era escriba, versado na lei de Deus, dada pelo Senhor. Versículo 6, primeira parte, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Quando nós dizemos que alguém é versado em alguma área de conhecimento, em determinada coisa, quer dizer que aquela pessoa conhece muito sobre aquela área, que é um perito sobre aquilo. Então, as funções de um escriba tinham uma amplitude muito grande. Hoje não é muito novidade falar sobre especialistas, porque nas redes sociais tem especialista para tudo, né? Se você vai falar, por exemplo, sobre comida, aí tem especialista sobre tudo, né? Sobre o tomate, aí tem um que é especialista na pele do tomate, outro especialista na semente do tomate, outro especialista na carne do tomate, outro especialista no caldo do tomate, enfim, é um especialista do especialista. Hoje a gente vê isso nas redes sociais, mas naquela época isso valia. Hoje não, né? Mas naquela época valia, porque o especialista realmente conhecia do que ele estava falando. Então, entre as suas atribuições, ele tinha a responsabilidade de interpretar a lei, de copiar a lei manualmente, com precisão, né? Os textos sagrados deviam ser copiados com muita minúcia de detalhes e precisão para transmitir com fidelidade a palavra de Deus. Ele também redigia documentos oficiais e essa função, inclusive, é bem provável que ele tenha exercido no reino da Pérsia, porque ele tem muita abertura aqui com o rei. A gente vai ver isso na leitura do capítulo 7. Então, o currículo do Esdras era bastante completo, né? Ele é o escriba mais famoso da Bíblia. Então, resumindo, nós podemos dizer que Esdras era uma espécie de pentecostal reformado daquela época, porque ele era um homem voltado à piedade, sua herança sacerdotal, ele era um homem de oração, um homem piedoso, e ao mesmo tempo ele era versado na palavra de Deus, ele conhecia as Escrituras, sabia expor as Escrituras com precisão. Mas a segunda parte do versículo 6 diz algo ainda muito importante a respeito do perfil de Esdras. Veja aí no verso 6, segunda parte, diz assim: e como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Esdras não saiu da Babilônia de mãos vazias. Ele saiu de lá carregando um grande tesouro para usar na edificação do templo do Senhor. Esse é um dado muito significativo dentro do contexto do livro. Nós temos aqui uma espécie de refrão, e nós vamos encontrá-lo em várias partes do livro. Por exemplo, Esdras capítulo 7, versículo 28. 7, 28. O que está escrito aí? Ok, o ensaio foi bom, agora para valer, tá? Vamos ler a partir do 27 então, juntos, vamos. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros, de todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Muito bem, agora capítulo 8, versículo 18. Vamos ler juntos?
capítulo 8, 18. Chegou lá, só um pouquinho mais à frente aí. O que diz? E como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram o homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serabias com seus filhos e irmãos, em número de 18. Agora capítulo 8, versículo 22. De novo, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre nós, os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Versículo 31 do capítulo 8 ainda. Chegou lá? Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos amavam ciladas pelo caminho. E nós poderíamos encontrar ainda as mesmas palavras em Neemias capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 8 e ainda versículo 18. O que nós temos aqui é o que nós chamamos de chave de leitura, para entender o livro de Neemias. São aquelas repetições para as quais a gente tem que ficar atento, porque elas querem dizer alguma coisa. Então o autor faz aqui um breve roteiro da viagem de Esdras da Babilônia para Jerusalém, a partir dos versos 6, segunda parte, até o verso 9. E nós vamos voltar a falar sobre a boa mão do Senhor. Então vamos ver aí 6, versículo 6, segunda parte, até o versículo 9. Como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu para a Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Então veja você que ele começa e termina esse roteiro com essa afirmação, que a bondosa mão do Senhor estava sobre Esdras e sobre a caravana que estava com ele. Porque, irmãos, foram 4 meses de viagem. E naquela época não era como hoje, que você entra num avião aqui e daqui a pouco você está chegando lá no seu destino. Não é? Por que o autor enfatiza que a boa mão do Senhor estava sobre Esdras e sobre o seu grupo, né, em grande maioria composto por levitas e sacerdotes, homens que não tinham qualquer preparo para enfrentar uma situação de combate ou de reagir diante de um ataque, porque as condições de uma viagem como essa ofereciam muitos riscos, irmãos. Primeiro, um terreno desértico, inóspito, exigindo grande esforço físico, racionamento de água e de comida. O percurso era repleto de pontos de abordagem de ladrões e outros criminosos. E como eles carregavam uma grande quantidade de tesouros para o templo, imagine a apreensão da viagem. Além disso, aquele tesouro pertencia ao rei da Pérsia e tinha sido doado para o templo do Senhor. Então, imagine a responsabilidade de Esdras de fazer chegar aquele tesouro ao seu destino. Se ele deixasse aquilo se perder pelo caminho, acabou para o Esdras, né? Então, por tudo isso, faz sentido que o autor enfatize que o sucesso da viagem só foi possível porque a boa mão do Senhor estava sobre Esdras e a sua caravana. E por essa razão, a mesma frase vai marcar toda a missão de Esdras e Neemias dentro da narrativa aqui, e aqui nós vamos também fazer uma pausa no nosso texto e adicionar mais alguns elementos de contexto que são importantes. Primeiro, os grandes desafios que Esdras e Neemias enfrentaram, irmãos, envolveram situações muito mais difíceis do que lutar corporalmente contra inimigos.
Eles tiveram de lidar com um povo de que, apesar de ser o povo escolhido, tinha um coração duro, era um povo carnal e rebelde. Então, se avançarmos na leitura, nós vamos ver que um dos problemas mais difíceis foi a questão dos casamentos mistos. Isso vai ocorrer tanto com Esdras quanto com Neemias. Esdras capítulo 10 e Neemias capítulo 13. Mas era apenas a ponta do iceberg. A questão é que quando Israel foi levado para o cativeiro, a região de Judá, Jerusalém, ficou vazia. Poucos israelitas ficaram. Então outros povos e nações ao redor começaram a invadir a terra. E quando o povo voltou 70 anos depois, essa terra estava cheia de estrangeiros, com seus deuses, com seus hábitos, com sua cultura, com seus costumes. Então toda a questão estava ligada a esse contato com a cultura pagã, que tinha estabelecido em Jerusalém toda uma cultura estranha ao povo de Deus. E esse contato acabou contaminando os israelitas, que àquela altura já não viam no casamento misto um problema, ignorando a lei do Senhor, que dizia: não casem com pessoas dessas nações, os cananitas, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as suas filhas para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa Ele os destruiria. Deuteronômio capítulo 7, 3 a 4. Meus irmãos, qual foi o homem mais sábio que já existiu de acordo com a Bíblia? Hein? Salomão. Por que Salomão caiu no fim da vida? Casamento com estrangeiras. E esses casamentos de Salomão, que foram vários, levaram Salomão à queda. No fim da sua vida, já um homem velho, com toda a sabedoria que ele recebeu de Deus, nem essa sabedoria toda pôde preservá-lo quando ele se desviou do propósito de Deus. Então veja você como é séria essa questão. Nós vemos aqui que o próprio Esdras, ele tinha noção disso. E como ele escolheu lidar com essa situação? Por meio da oração e do jejum. Aliás, esse era das características do perfil de Esdras. Ele era um homem piedoso, como já falamos. A própria fé manifestada por ele é consistente e nos ensina muito sobre a vida com Deus. Vamos ver aqui algumas questões que mostram isso em alguns momentos. Primeiro, ele possuía um enorme senso de dependência de Deus. Ainda na Babilônia, se você olhar um pouquinho aí na página seguinte, nos versículos 27 a 28 do capítulo 7, veja aí o que diz o texto. 27 e 28. Diz assim: já lemos, Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo, veja só o que ele diz: deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém. Não foi Esdras que convenceu o rei, foi Deus. Ele tinha essa noção clara de que Deus é que faz as coisas e nós participamos do que Deus faz. E então ele vai concluir dizendo que a boa mão do Senhor estava sobre ele, por isso ele conseguiu fazer aquilo que Deus havia estabelecido. Meus irmãos, nós não podemos viver a vida cristã apenas com a nossa força de vontade. Isso não funciona, porque a nossa força de vontade, ela não é forte o suficiente para nos levar a fazer sempre aquilo que nós queremos. É por isso que nós não afirmamos sempre que não temos livre-arbítrio, porque nós não podemos não pecar. Nós não somos capazes de viver uma vida impecável, de acertar sempre nas nossas decisões. Nós temos livre agência, nós podemos agir como queremos, mas não temos livre-arbítrio de escolher sempre o que é certo, de resistir às decisões ruins que muitas vezes nós tomamos e sabemos que são ruins. Então Esdras, ele sabia que dependia
da graça e do poder de Deus, para que a sua missão funcionasse, para que desse certo. Ele também agia intencionalmente para dar testemunho da coerência e da consistência da sua fé, ainda na Babilônia. Capítulo 8, versículos 21 a 23, uma parte nós já lemos. Ele diz: então ali junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porque já havíamos lhe dito, a mão do nosso Deus está sobre nós, os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira estão contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então veja só a coerência do pensamento de Esdras. Ele pensa assim: bom, nós dissemos lá para o rei que a mão do nosso Deus está sobre nós. Como é que agora nós vamos pedir escolta para ele? Para a viagem. Nós temos que confiar em Deus, porque seria incoerente ter dito para ele que a mão de Deus está sobre nós e agora chegar para eles e dar-nos um exército para nos conduzir. Gente, sabe que o nome disso é fé. Porque você está viajando com uma carga preciosa, né? Um tesouro incalculável. E você despacha o exército e diz assim: vamos pedir a Deus que nos guarde no caminho. Você faria isso, irmão? Imagine que você vai ao banco receber uma bolada. Eu sei que na maioria das vezes a gente só recebe uma bolada, né, quando passa perto do campo de futebol, mas suponhamos que você vai ao banco para receber, não, aquela indenização e tal que você esperou durante tanto tempo. Você vai levar alguém com você, pelo menos, para te garantir, você vai se assegurar, né, de tomar todos os cuidados ali para não dar nenhuma pista de que você está saindo dali com aquela bolada e tal. Mas veja, Esdras confiou apenas em Deus. Ele disse: Senhor, vai conosco, ajuda-nos nessa viagem. Então ele era coerente, irmãos. Entende isso? Meus irmãos, quantas vezes a gente fala para o nosso patrão que nós somos crentes, que nós confiamos em Deus. Em determinadas situações que surgem, a gente se desespera. E mostra para o nosso patrão, ou para as pessoas com quem nós convivemos, que a nossa fé é inconsistente, porque a gente fala uma coisa e vive outra. Então, se nós confiamos em Deus, confiamos, e devemos confiar em todas as circunstâncias. Se a nossa vida está no Senhor, então as nossas obras, o nosso testemunho precisa confirmar isso. E é isso que Esdras procurava fazer. Outra coisa importante é que ele enxergava também a sacralidade de tudo que diz respeito a Deus. Ou seja, tudo que tem a ver com Deus é santo. Versículos 24 a 30 do capítulo 8. Então separei 12 dos principais sacerdotes, isto é, Serebias, Asabias e 10 de seus irmãos, pesei-lhes a prata e o ouro, os utensílios que o rei, seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que estava ali tinha contribuído para o templo do nosso Deus. Entreguei-lhes nas mãos 22.000 quilos de prata, 3.400 quilos em objetos de prata e 3.400 quilos de ouro. Além disso, entreguei 20 taças de ouro de 8,5 kg e 2 objetos de bronze lustroso e fino, tão precioso como o ouro. Então eu lhes disse: vocês são santos ao Senhor, e santos são estes objetos, bem como esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus dos nossos pais. Bispo Roberto, certa vez, escreveu um livro chamado Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Um dia ele mostrava que a nossa forma de lidar com o dinheiro, com as coisas materiais, precisa ser uma forma que envolva temor e consciência da santidade de tudo aquilo que Deus toca em nossas vidas, assim como nós fazemos no culto, assim como nós fazemos na nossa vida de piedade diária, nas nossas orações, ou seja, tudo que diz respeito à nossa vida com Deus é santo, irmãos. E Esdras tinha essa consciência. Então ele diz: olha, cuidem muito bem disso. Veja o que ele diz no verso 29: vigiem
e guardem essas coisas até que as pesem na presença dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes de família de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Ou seja, gente, essas coisas são santas, então cuidem delas como coisas santas. E também, por fim, ele se via como parte do problema do pecado de Israel, tanto como parte da solução. Capítulo 9, de 1 a 6, ele vai fazer uma oração de confissão, e no versículo 15, no final do capítulo 9, no final da sua oração, ele vai dizer palavras muito significativas no tocante a isso, quando ele afirma: ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na Tua presença por causa disto. Ou seja, Esdras, ele não estava ali se propondo como o santarrão da turma, que está ali para oferecer uma solução do alto da sua perfeição. Não, ele também se entendia um pecador que precisava da graça de Deus. Então, meus irmãos, qual era a fonte de confiança de Esdras? A sua consciência do fato de a mão do Senhor estar sobre ele. E por isso, ele não se posiciona na frente do povo e diz: olha, agora, Senhor, eu estou aqui liderando este povo, Senhor, vem e me siga. Não. Ele clamava e dizia: Senhor, por Tua graça, vá na frente e eu te seguirei. Então, vamos voltar aqui, irmãos, ao texto e nós vamos concluir. Voltando à passagem que nós havíamos lido no início, eu quero ver com você uma afirmação do autor sobre o perfil de Esdras, que eu acredito que seja uma explicação de todo esse modus operandi dele, baseado na oração, no jejum e na confissão. Versículos 9 a 10, do capítulo 7. Então, diz assim: e ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, porque a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Bem, a explicação, irmãos, para toda essa questão é a atitude de Esdras em relação à palavra de Deus, e como ele se posicionava sob a bondosa mão de Deus. E aqui é importante entender a relação estreita entre soberania divina e responsabilidade humana, porque a disposição graciosa de Deus em nos abençoar, em nos conceder o dom da fé, com as suas potencialidades, tem que combinar com a nossa atitude responsiva, de desejar conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e vivenciar o que ela determina. Então, nesse sentido, não há nada mais claro do que o que o Senhor disse para Josué, no capítulo 7, capítulo 1, versículos 7 a 9. O Senhor vai dizer para ele: Josué, eu não te falei, então somente confia, creia, guarde a minha palavra, guarde os meus mandamentos, pratique aquilo que eu digo, e ninguém vai poder te resistir. É engraçado que hoje, quando esse versículo é lido, é só essa frase que é enfatizada, né? Ninguém vai poder te resistir. Mas é a primeira parte. Seja fiel, ande comigo, guarde a minha palavra, ande na minha presença, confie em mim. Essa parte não é enfatizada, mas ela faz parte. Então, há algo novo aqui em relação à lei? Não, as palavras do Senhor a Josué são uma repetição da sua ordem de Deuteronômio 5:32, quando ele diz para o povo: não se ajustem, não se amoldem ao povo dessa terra, pelo contrário, guardem a minha palavra, cumpram os meus mandamentos, guardem no coração o que eu estou dizendo para vocês, e ninguém vai poder resistir a vocês. Então, a relação de Josué, e Deuteronômio é tão próxima que alguns estudiosos da Bíblia falam até de um hexateuco, que é um livro da lei, em 6 partes, não em 5 partes. Mas, enfim, o próprio Senhor Jesus também vai deixar claro
que há essa relação entre conhecer a palavra de Deus e viver de acordo com ela, como forma de obter sucesso na concretização dos propósitos de Deus para nós, irmãos. No capítulo 13 de João, versículo 17, quando ele ensina aos discípulos com o lava-pés e todas as instruções, ele diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Certa vez, depois de ter ensinado, uma senhora bem intencionada vai dizer para Jesus: bem-aventurados os 6 que te amamentaram, pensando que Jesus ia dizer: poxa, essa é uma das minhas. Quem disse isso? Sobe aqui que eu vou te fazer uma homenagem. Não, ele disse: mais bem-aventurados os que ouvem minha palavra e a praticam. Em João capítulo 15, verso 7, ele diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, meus irmãos, esse é o ponto. Voltando a Esdras, o que diz o verso 10? Diz que ele pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, vamos analisar rapidamente o que isso significa, e aqui já estamos caminhando para concluir. Primeiro, pôr no coração alguma coisa, um propósito, significa, meus irmãos, assentar com firmeza no íntimo a determinação de fazer algo. Encher-se dessa determinação de realizar alguma coisa. Não tem nada a ver com vontade vacilante ou inconsistente, ou até inconsciente dos próprios limites. Pelo contrário, é uma decisão consciente baseada na confiança do sustento da boa mão de Deus. Me faz lembrar das resoluções de Jonathan Edwards, o que nos leva a primeira ação para a qual Esdras se determinou, E ainda na juventude, Edwards, ele se autodeterminou a cumprir uma lista de resoluções que o ajudariam a viver com seriedade a vida cristã. Então, ele estabeleceu 70 resoluções sobre o compromisso com a palavra de Deus. Então, numa delas ele diz, abre aspas, resolvi estudar as Escrituras tão firme, constante e frequentemente que possa perceber com clareza que estou crescendo continuamente no conhecimento da palavra, fecha aspas. Ou seja, ninguém precisava cobrar dele, ele se cobrava. Isso, meus irmãos, é viver de forma intencional o Evangelho. Entende? Não precisava de alguém sempre empurrando o Esdras. E há pessoas que são assim, parece um carro velho, sem gasolina, tem que estar sempre empurrando, porque senão a pessoa não anda. O Edwards, ele era um homem, desde a juventude, determinado a viver de acordo com a palavra de Deus. Esse era o primeiro propósito dele, estudar a palavra de Deus, e este é o sentido da palavra traduzida por Nova Almeida, por buscar a palavra aqui no texto de Esdras, significa estudar a palavra, examiná-la com o fim de extrair um conhecimento mais profundo. Então, esse é o primeiro propósito de Esdras também, estudar a palavra de Deus, aprender com ela. Existe uma diferença, irmãos, entre a nossa leitura bíblica, a nossa jornada de leitura bíblica anual e o estudo da palavra de Deus. São coisas diferentes, que nós deveríamos levar muito a sério, Como mencionamos aqui no início, nós celebramos essa semana mais o aniversário da Reforma, e uma das coisas mais importantes que a Reforma pretendeu fazer foi justamente colocar a Bíblia nas mãos do povo, para que o povo pudesse ler a palavra e entender o que ela diz, porque naquela época o entendimento da palavra era restrito aos sacerdotes. Eles interpretavam e o povo recebia a interpretação que eles davam, fosse certa ou errada. Mas hoje nós temos a liberdade de estudar a palavra, de compreender o que ela diz,
temos 328 versões diferentes de Bíblias e de estudo e versões diferentes de linguagem, muitos recursos, né, nas redes sociais, uma série de pregações de ensino. Nós temos vários sites que nos ajudam a compreender o texto bíblico, enfim, muita facilidade. Segunda coisa, ele não queria apenas estudar, mas também praticar o que ele aprendeu. O que vemos aqui é um processo que vai do estudo ao aprendizado e do aprendizado à prática. Esdras tinha uma consciência muito grande de que o simples conhecimento intelectual de uma verdade não nos faz parte dessa verdade. É possível estudar a Bíblia profissionalmente, irmãos, como um teólogo profissional competente e ainda assim desconhecer completamente a Deus ou provar do fruto da palavra como boa semente no coração. E mais, o conhecimento acumulado e não praticado pode se tornar um fardo de condenação. Então veja o que o autor aos Hebreus vai dizer sobre isso, e toda vez que eu leio essa palavra eu tremo. Veja o que ele diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Misericórdia, irmãos. Eu preferi que esse texto não estivesse na Bíblia, mas ele está, para nossa advertência. Hebreus capítulo 6, 7 e 8. Esdras era um homem sábio em suas escolhas, irmãos. Ele sabia da seriedade de ouvir, de conhecer e de praticar a palavra. E por fim, ele também assentou no coração o propósito de ensinar a palavra de Deus, a lei do Senhor. Há um exemplo bem categórico de como o ensino da lei se tornou um fator determinante na recuperação da própria identidade daquele povo. Já no livro de Neemias, Esdras reuniu o povo na praça e leu a palavra de Deus desde a manhã até o meio-dia. Então imagine você chegar aqui 7 horas da manhã e o pastor dizer: irmãos, vou fazer uma leitura bíblica. E aí, quando você olha no relógio, já deu 8 horas, 9 horas, e o pastor está lendo, 10 horas, 11 horas, e o pastor está lendo, e você já está desesperado, ali o estômago roncando, os pés doendo, a cabeça já está girando, e a leitura está comendo solta. Imagine isso. Não volto mais nessa igreja. Então veja, desde amanhã até o meio-dia, irmãos, sabe o que aconteceu? Ele destacou uma equipe que se ocupava de ensinar a lei ao povo, Neemias capítulo 8, de 1 a 8. E esse é um claro reflexo do comprometimento de Esdras com a palavra de Deus. E nesse nível de engajamento, torna-se evidente, irmãos, que o ensino da palavra de Deus é o maior benefício que nós podemos fazer a alguém. Sabe por quê? Porque essa é a única palavra que nos ensina o caminho da vida eterna. A palavra de Deus não só tempo liberta, ela transforma, ela orienta e ela traz sobre nós a bênção da provisão de Deus, a boa mão do Senhor. E houve uma resposta muito positiva do povo em todo esse processo. Os filhos de Israel se quebrantaram, eles choraram ao ouvirem a lei do Senhor, capítulo 8, versículo 9. Fizeram confissão de pecados, capítulo 9, versículo 1. Se comprometeram a guardar a lei, capítulo 10 de Neemias. Os homens mandaram embora as mulheres estrangeiras com as quais eles haviam se casado, junto com seus filhos, Esdras, capítulo 10. E parece que o livro vai caminhando para um desfecho feliz. Tudo vai dando certo. Só que não. Porque a narrativa vai chegando ao fim. E nós vemos Neemias expulsando do templo um certo Tobias, um pagão que tinha sido um dos maiores embaraços na restauração das muralhas. Ele foi alojado num espaço, num puxadinho lá no templo, por um sacerdote chamado Eliacibe, que era seu parente. Eliacibe falou: Tobias, vem para cá, mora aqui, traz as suas coisas. Neemias ficou tão irritado que atirou os móveis de Tobias para fora.
Neemias 13, 4, 9. Aliás, Neemias agia bem diferente de Esdras, irmãos. Porque Esdras era na oração e no jejum. Neemias era na base da pancada. A abordagem dele era direta, não tinha esse negócio de orar. No fim do livro, ele está amaldiçoando, esmurrando, arrancando o cabelo das pessoas. Por quê? Porque voltaram a se casar com as mulheres estrangeiras. Meus irmãos, eu estou mais para Neemias do que para Esdras. Misericórdia. Nós somos muito teimosos, irmãos. Isso aqui somos nós. Nós somos teimosos. Somos rebeldes. Voltamos aos mesmos pecados, às mesmas práticas. Veja, quando o livro está chegando no fim, parece que a história vai terminar com aquele final feliz. Mas não. A coisa tem uma reviravolta. E nós temos, no final da narrativa, mulheres e crianças abandonadas à própria sorte, o uso do templo de forma totalmente profana e irreverente, a repetição de pecados já confessados e perdoados, a violência de Neemias, o governador, provocada pela ira de ver o povo seguir pelo mesmo caminho de Salomão. Ou seja, nem o testemunho e o esforço desses dois homens foi capaz de levar o povo à integridade. E fica uma mensagem de esperança para o futuro, de uma solução mais eficaz. Porque esse povo, mesmo depois de 70 anos do cativeiro, não conseguiu fazer o que devia, que era se mostrar diferente das outras nações ao seu redor, obediente à palavra de Deus. É um compromisso de Esdras de estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor, não era compartilhado pelo povo. E concluindo aqui, irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos e os escritos dos apóstolos, o que é que nós vemos? Nós vemos todas essas questões ainda presentes ali. Porque o pecado é sempre igual em todas as épocas, porque a tendência humana é sempre de infidelidade em todas as épocas. Então Jesus, que é a palavra viva de Deus, ele vem ao mundo com uma missão semelhante à missão de Esdras, que é levar o seu povo de volta para Deus pelo ensino da palavra. Viver de um modo diferente daqueles em seu entorno. Veja como ele diz isso em João capítulo 17, na oração sacerdotal. Ele diz: Pai, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, não basta a gente ficar repetindo o jargão: conhecereis a verdade vos libertará. É preciso que essa verdade seja trazida para dentro de nós. E quando isso acontece, de imediato nós entramos em rota de colisão com o mundo ao nosso redor. Nós não nos amoldamos a ele. Nós nos mostramos diferentes. A grande diferença entre Jesus e Esdras é que Jesus pôde nos oferecer uma solução mais eficaz, uma vida nova. E é a partir dessa vida nova, dessa nova natureza, que nós podemos assumir o compromisso com a palavra de Deus e ter sucesso nesse propósito, desde que nós o assentemos no coração de forma resoluta. Então, o que deveria haver em comum entre nós e Esdras, segundo o ensino de Cristo, irmãos, é que nós deveríamos permanecer na palavra, permanecer nele, tendo a sua palavra permanente também em nós. E eu quero fazer aqui apenas 3 aplicações para nós orarmos brevemente. Glória a Deus. Quantos aqui já viram um camaleão? Alguns, né? Eu digo para você que acha que não viu, que provavelmente você já viu, mas não percebeu. Você já olhou para ele, mas não viu. Sabe por quê? O camaleão, ele tem a capacidade
de se disfarçar. Ele usa um recurso chamado mimetismo, que é uma forma de se disfarçar no ambiente para não ser notado. Então ele chega no ambiente, ele se mistura ao ambiente para não ser percebido. É um artifício que ele usa para caçar e para se livrar também dos predadores, para se esconder. É o mesmo que acontece com o urutau. Se poucos viram o camaleão, a maioria nem deve saber o que é um urutau. É um pássaro que também se disfarça. Você olha para ele assim, você pensa que ele faz parte daquela árvore seca, mas ele está ali, só que você não está vendo. E esse recurso de mimetismo na criação, na natureza, irmãos, é um benefício, é uma virtude. Mas para nós, ele pode ser uma virtude, como pode ser um defeito. Quando nós deixamos de entender que para nós nos mantermos fiéis a Deus, em determinadas circunstâncias nós não podemos nos misturar. Nós não podemos fazer o mesmo, não podemos ser iguais, nós precisamos ser diferentes. E é essa proposta aqui do texto de Esdras e Neemias. Eles querem levar o povo de volta para que o povo entenda que o chamado de Deus para nós é um chamado para sermos diferentes do mundo ao nosso redor. Mas não podemos fazer isso pela nossa própria força. A mão do Senhor precisa estar sobre nós. No entanto, assim como é necessário que a mão do Senhor esteja sobre nós, é preciso que haja também uma firme resolução em nossos corações de viver pela palavra de Deus, de entender que nós dependemos dEle, de agir intencionalmente para dar testemunho da coerência e da consistência da nossa fé, de enxergar a sacralidade de tudo aquilo que diz respeito à nossa relação com Deus e de nos ver como parte do problema do nosso país. Orar pedindo perdão pelos nossos pecados, porque nós fazemos parte de uma nação pecaminosa que precisa ouvir a palavra de Deus, mas ela só vai ouvir se nós estudarmos a palavra, se nós praticarmos a palavra e se nós ensinarmos a palavra. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta reflexão à luz da Tua palavra no texto de Esdras e Neemias. Obrigado, Senhor, porque temos aprendido nesta manhã, na verdade temos sido relembrados de como deve ser, ó Deus, sério, determinado, resoluto o nosso compromisso com a Tua palavra. O que temos visto, Senhor, no nosso país hoje é um grande crescimento do número de igrejas evangélicas proliferando para todo lado. Mas não temos visto, Senhor, simultaneamente um crescimento do testemunho cristão no nosso país. À medida em que a igreja cresce, cresce também a corrupção, a violência, ó Deus, o descaso, a falta de amor, a falta de compaixão, de misericórdia, a falta de solidariedade, a falta de graça. Ó Deus, e isso mostra que alguma coisa está errada, que o nosso crescimento provavelmente tem sido um crescimento apenas numérico, mas nós não temos crescido na qualidade de vida cristã que nós deveríamos ter diante de Ti, Senhor. E muitas vezes nós passamos anos a fio na igreja e não percebemos, ó Pai, que temos um dever, que temos um compromisso para contigo, que é crescer, crescer e crescer, até que nós cheguemos à estatura da varonilidade de Cristo, que é quando nós seremos levados à Tua presença e ali seremos aperfeiçoados definitivamente. Então, Senhor, ajuda-nos a termos despertado a nossa consciência para essa necessidade, para esse compromisso, para essa responsabilidade que recai sobre nós como cristãos. Não podemos ser apenas religiosos escondidos dentro da igreja, disfarçados, ó Deus, como se nós pudéssemos fazer parte do sistema, reproduzir as suas práticas e, ao mesmo tempo, confessarmos a fé cristã.
quando a Tua palavra nos ensina que essas duas realidades são incompatíveis, elas são inconciliáveis, e nós não podemos ter uma e ter a outra. Então que a nossa escolha seja em ter a Tua palavra, em termos a resolução firme no nosso coração, na nossa alma, de estudar a Tua palavra, de examinar o Santo Livro, de aprender com ele, de aproveitar a oportunidade, a liberdade que nós temos de crescer no conhecimento bíblico, Senhor. E que isso nos leve a crescer como seres humanos, como pessoas, como servos de Deus, como servas de Deus, nos leve a fazer a diferença no meio do qual nós estamos vivendo hoje, no trabalho, na escola, na faculdade, que nós não sejamos alvos fáceis da doutrinação política, ideológica que acontece hoje na sociedade, mas que nós nos proponhamos como defensores da fé autêntica, viva, verdadeira, que a Tua palavra nos ensina, ó Deus. Então ajuda-nos, Pai, para que nós possamos viver nesse propósito santo e bendito, imitando aqueles que viveram para buscar a glória e a honra do Teu santo nome, e mostrar que o povo de Deus é um povo diferente, porque serve a um Deus vivo, verdadeiro, que tem uma vida nova para aqueles que creem nele, e não apenas uma religião fria e morta, que não muda a vida das pessoas. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.